Olá pessoal, bom dia. Hoje eu vou falar sobre algo que é comum a todas as famílias aí, né? Tá certo? Que é a perda de entes queridos, né? De familiares, ou enfim, aquelas pessoas que deixam de conviver conosco porque morreu assim, né? Tá certo? No caso seria a dessoma, né? Ou a desencarnação, porque na verdade a pessoa não morre, né? Tá certo? Perde o corpo físico, né? E passa a viver no plano extrafísico, né? E às vezes você pensa que a pessoa foi lá não sei onde, a pessoa está sempre convivendo ali próximo de você, ao seu lado, né? Está muito vinculado a você assim, né? Não se desprende assim, né? Do dia para a noite assim, né? Tá certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso daí. Eu fiz algumas anotações assim para poder ver se eu vou discorrendo, né, de maneira coerente aí, né? Então, olha, quando acontece isso daí assim, obviamente que cada caso é um caso, né? Cada situação é uma situação, né? Então, olha, geralmente assim, acontecem coisas na vida assim que tem situações que a gente passa que o chão sai debaixo do pé, assim. A gente perde o rumo, enfim, fica desorientado e tal, né? Mas isso com o tempo, assim, a gente vai ficando calejado, né? Quem começa a passar por essas situações desde novinho, que nem foi o meu caso, a gente se recupera mais fácil do que outros, assim, que nunca aconteceu nada disso daí, e de repente acontece, assim, a primeira vez, né? Daí o que acontece? A pessoa fica desnorteada, às vezes não recupera nunca mais, né? Tá certo? Então, tudo pra mim assim, que nem uma situação começa. Minha mãe morreu faz 2 meses e meio, né? Desencarnou assim, né? Então, tudo isso pra mim é uma lição pra mim, uma oportunidade também para eu poder observar, né? Tudo, né? Todas as coisas, né? Então veja bem, apesar de eu ser uma pessoa assim preparada espiritualmente, sou clarividente, a minha mãe desencarnou, eu já estava vendo ela no dia do velório, assim, eu já estava vendo ela assim, desencarnada assim e tal, né? E ouvi alguma coisa também, só que é aquele flash, né? A gente, não é uma clarividência que eu fico assim estático vendo, observando, ela dá uns flashes assim, né? Tá certo? Mesmo assim, porque veja bem, o nosso plano de referência é esse aqui, o plano físico, aqui. Eu estou vendo minha mãe desencarnada, já numa outra situação, eu vejo a situação dela também já como desencarnada, que é uma outra situação, uma outra realidade para ela, para mim também que fiquei aqui, né? Então isso já aconteceu, eu já vi meu pai também que desencarnou, os outros familiares, então para mim isso é mais ou menos comum, só que é aquele flash que eu dou uma olhada e fecha. Né? Às vezes ouço também alguma coisa, né? Então, o nosso plano de referência é o plano físico, então não tem como, a pessoa, você está acostumado a ver a pessoa todo dia, você brinca, faz brincadeira, conversa, convive com aquela pessoa ali assim, veja, ela passa para o plano extrafísico, assim, o plano espiritual, assim, eu estou vendo a pessoa ali, porque na verdade ninguém morre, né? Só que aí são duas realidades diferentes, você está aqui no plano físico, aquele seu familiar está no plano extrafísico, às vezes eu estou vendo, assim, entende? Mas é diferente de você estar convivendo, a pessoa sai daquele convívio seu do dia a dia, né? Tá certo? Então, depois de viver 50 anos com a pessoa, assim, é a mesma coisa de um casal, por exemplo, assim, né, que os filhos já casaram tudo, ficou só o casal vivendo junto, assim tal, né? Quando morre um, o outro fica numa situação muito difícil, assim, né? Depois de conviver 50 anos, né? Tá certo? Então eu tive gente da minha família assim que passou por casos semelhantes, assim, por exemplo, o homem morava com a mãe, né? A mãe morreu pouco tempo depois, assim, aquele homem, né, no caso era um parente meio distante meu, ele também não, ele morreu, assim, porque ele era aposentado, ficava em casa assim. Olha, eu apesar do preparo que eu tenho assim, da experiência que eu tenho espiritual assim, é, é, na hora assim, conforme vai passando os dias assim, depois da morte daquele seu familiar, você passa a pensar em muitas coisas assim, você leva um choque, né, isso é natural assim, né. Então, é que eu precisava trabalhar, até porque eu preciso do dinheiro assim, né, tal, né. Precisava voltar a trabalhar assim, né, então é, essa necessidade de eu precisar voltar a trabalhar assim me ajudou a ir voltando ao normal, porque se a gente fica dentro de casa, se você é aposentado e ficar lá dentro de casa assim, naquela rotina, sozinho, principalmente isolado assim, não sei, é difícil, é por isso que as pessoas morrem assim, também logo depois assim. Porque não só por causa daquela questão das energias, né, mas porque é muito difícil mesmo assim, né, mesmo com a experiência espiritual assim, tá certo? E, então eu procuro sempre compreender assim o nível evolutivo que aquela pessoa está, assim, porque veja, estou vendo agora a pessoa desencarnada, né, aquele familiar desencarnado assim, né, no convívio a gente já conhece a pessoa assim. Agora você está vendo a realidade nua e crua, porque no plano extrafísico é assim, né?
tá certo? Então é compreender o nível evolutivo daquela pessoa ali. Mas o que eu ressalto sempre são as coisas boas que a pessoa fez aqui na vida, assim, né? Porque viver aqui é muito difícil, né? As circunstâncias às vezes não permitem, né? E a pessoa às vezes tem uma série de problemas pessoal, mas o que eu ressalto, assim, é o que a pessoa conseguiu fazer de bom. Às vezes criou os filhos, ajudou a criar netos, enfim. A gente tem que procurar sempre ressaltar o lado positivo, o lado bom da pessoa, né? Tá certo? É que nem eu falei assim, às vezes as circunstâncias da vida não permitem que a pessoa ajude os outros, às vezes a pessoa tem boas intenções, mas não consegue, né? Tá certo? Então, né? A gente não sentiria, por exemplo, falta da pessoa se você for um robô, assim, né? Tá certo? Então, mas a gente que tem sentimentos e emoções, a gente sente, é óbvio, né? Então, olha, uma pessoa, um desencarnado sadio, assim, por exemplo, aquela pessoa, desencarnado sadio, é aquela pessoa que já se desvencilhou das energias, assim, né? Que nem eu falei assim, seria o corpo energético da pessoa, assim, né? Esse seria o desencarnado sadio, né? Tá certo? Assim, né, em boas condições, assim, mas as pessoas geralmente desencarnam despreparadas, assim, né? E isso é que é difícil. Agora, se a pessoa é espiritualizada aqui na prática mesmo, né, vive, porque olha, é difícil, é diferente de você, dos outros falar as coisas para você e você vivenciar a vida espiritual já na vida aqui. Tem muitas pessoas que são espiritualistas assim, né? Então, teoricamente, esses aí são os mais preparados para desencarnar, assim, né? Se readaptar mais rapidamente lá no plano extrafísico, assim, né? Mas a imensa maioria das pessoas estão despreparadas, assim. Mesmo quem é espiritualista, às vezes a pessoa não vive isso, assim, né? Tá certo? A pessoa lê, estuda, vai lá nos lugares lá e tudo mais, mas a pessoa não vive isso daí, né? Tá certo? A pessoa não consegue, assim, ser superior, enfim, procurar trabalhar em cima dos defeitos que a pessoa tem. Às vezes a pessoa termina cometendo erros, assim, não consegue, ou é muito obsidiada, né? Enfim, não consegue ser uma pessoa, se esforçar, não tem como, assim, mesmo que a pessoa se esforce, assim, a pessoa não consiga superar esses defeitos, assim. Às vezes a pessoa é invejosa, puxa o tapete dos outros, entende? Enfim, comete coisas assim erradas, assim, infelizmente, entende? Mesmo apesar de ser espiritualista, né? Então, se dizer espiritualista, estudar essas coisas assim, é diferente da pessoa viver isso na prática assim mesmo, né? Sem ficar com ódio dos outros. O ódio é terrível. Você ficar com ódio de outras pessoas, isso daí demonstra que você não tem evolução nenhuma. Tá certo? A pessoa rancorosa, que tem ódio dos outros, assim, que não consegue superar isso. Tem gente até que sabe disso, mas não consegue superar esses defeitos tão graves assim. Isso é mal porque quando a pessoa desencarna, a pessoa fica tudo perdido, assim, voado, perdido. Quando a pessoa desencarna, até a pessoa conseguir pensar em alguma coisa assim, transcorreram anos assim, né? Então, por isso que a gente fala, gente, não fica fazendo coisa errada com os outros assim. Isso complica a própria pessoa quando desencarna assim, né? A pessoa fica perdida depois que desencarna. E leva tempo para a pessoa se recuperar do lado de lá, né? Mas são coisas compreensíveis, né? Às vezes a pessoa até pensa em querer ser uma pessoa correta, ser uma pessoa de bem, mas não consegue. Tem que lutar contra si próprio. Porque na verdade a disputa é com ela mesma, não é com os outros no fundo, né? Você tem que procurar superar os seus próprios defeitos, né? Tá certo? Mas é compreensível, isso é o nível evolutivo que a pessoa está, né? Então veja, olha, quando minha mãe morreu, eu passei por isso tudo sozinho agora. Eu levei uns 20 dias, eu fiquei, apesar do preparo que nem que eu falei assim, eu fiquei, é difícil, assim, né? Tá certo? E eu passei por isso sozinho, né? Então, o macete na vida é isso, né? Quando é possível, assim, você ter bons amigos, né? Amigos de verdade, né? Não amigos da onça, né? Mas isso, nessas horas assim, faz muita falta. E eu passei por mais essa aprovação sozinho, assim, né? Estive sozinho, assim, porque a família vem e depois vem todo mundo embora, né? Mas quando você está assim, rodeado de amigos, é muito mais fácil para você se recuperar e tal e tudo mais. Mas eu passei por mais essa sozinho, né? Tá certo? Estou sozinho é muito pior, né? Claro, né? Tá? Então, o macete da vida, uma das coisas mais importantes da vida é você viver bem com os outros, assim, não ficar, né, com ódio ou fazendo coisa errada, assim, né? Mas viver num mundo como esse realmente é difícil, né? Tá certo? Tá certo? Tudo isso é muito compreensível. Tá certo? Então, por hoje seria só isso, gente. Muito obrigado, né?